Fala pessoal, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe para você não perder nenhum vídeo. Faça parte aí do meu grupo aqui de ser membro do canal. 1,99 você me ajuda muito. Aproveita que é meu parceiro aí do eFoot e me siga nas redes sociais e meu site renagalvani.com.br, beleza? Os links estão sempre na descrição para você não perder nada. O vídeo de hoje é para falar novamente sobre o assunto brasileirão, né? Que vem rodando a comunidade, principalmente a comunidade fifeira, né, no caso da EA Sports. Obviamente isso também engloba a comunidade do eFootball, porque o eFootball tem os clubes brasileiros, né, e obviamente a Konami aposta muito aqui dentro do possível no mercado brasileiro. Eu já trouxe para vocês vídeo passado falando a minha opinião sincera. A grande maioria concorda comigo. E a minoria que ainda leva pro lado pessoal, que eu tô botando praga e blá blá blá. Lembrando que se você não viu o vídeo passado, é importante só recapitular o que eu falei aqui, tá? Eu falei que pela Libra e pela LFU, basicamente nesse momento, nesse ano que vem, é bem impossível disso ser por essas ligas, esse tipo de licenciamento. E a EA Sports, ela pode trazer no FIFA 26, no IFC 26, clubes brasileiros licenciados e com jogadores, desde que ela faça exatamente o que a Konami faz. Clube é clube, jogador é jogador. No última matéria aí que eu passei para vocês do jornalista, né, do Estadão, que por sinal era a mais recomendada por mim de verdadeiras notícias, eles falavam que a EA estava negociando com 2 clubes. Como a Konami faz? Jogador é jogador, clube é clube. Dessa maneira sim é possível. Pela o que a galera tá esperando de estádio, faces escaneadas, Brasileirão, todos os clubes da Libra, da LFU. Galera, nem pro eFootball e nem pra EA Sports isso vai acontecer nesses anos aí, tá? Então vamos lá, agora uma notícia importante aí da UOL. E aí a gente vai comentar sobre isso aqui, tá? Eu não vou ler tudo, mas eu vou resumir aqui pra vocês o que eles falam aqui na matéria, tá? Então ele fala, comprovantes de depósitos obtidos nas últimas semanas indicam que a FIFPro, entidade internacional que une os sindicatos nacionais dos atletas, repassou pelo menos 2,471 milhões de dólares para a FENAPAF, Federação Nacional dos Atletas de Futebol, pelo que entendia ser a cessão dos direitos de imagem dos jogadores que atuam no Brasil para utilização em FIFA e no PES, tá? A FENAPAF, porém, não tem direito sobre a imagem dos atletas e não pode negociá-las. Lembra que eu falei para vocês que não se pode terceirizar a imagem, ninguém pode vender a imagem do jogador para outras empresas. O jogador, pela lei Pelé, ele tem o direito da sua própria imagem e ele negocia. Nenhum sindicato pode negociar a imagem do jogador para terceiros. Eu tinha falado isso e aqui se confirma novamente para quem estava dudando aqui do tio, tá? Então ele fala, a legislação brasileira diz que só o atleta poderia licenciar o seu direito de imagem a menos que fosse firmado um acordo coletivo. Se fosse firmado um acordo coletivo com os sindicatos, o que não acontece e não aconteceu, tá? Então, aqui no Brasil, nós não temos FIFPro, tá? O que nós temos no caso, é a FENAPAF, né? Que ela repassa os direitos de imagem para os jogadores dados pelo FIFPro. Direitos de imagem esse que não tá só falando de videogame aqui, tá, galera? A gente pode estar falando de questão de televisão, de comercial, publicidade, etc., que são direcionadas à imagem do jogador perante o seu clube, tá? Então não é só sobre games. E aí vai falando, né, que aqui a gente tem FIFA Pro, que é bem diferente de lá fora, onde negocia direto com o FIFA Pro e já tem o direito da imagem de jogadores, etc., tá? E aqui na matéria ele mostra alguns comprovantes, né, que teve de transação bancária. Então fala do ano de 2011, ó, 290 mil foram transferidos, direito de imagem, 2014 190 mil, isso aqui em dólar, tá, galera? E esses 2.471 é por 4 anos. Então, galera, agora vocês vão entender onde eu quero chegar. O porquê que eu falo que os jogadores brasileiros não é interessante negociar fora da Lei Pelé e fora do direito de imagens individual. Por quê? Olha, nós temos uma média de 400 jogadores jogando a Série A do Brasileirão aqui, tá? No Brasil, somando aí os reservas, titulares, etc. Desses 400 jogadores, seriam repassados para eles em 4 anos
2.471.000 por 4 anos. Uma média, vamos arredondar para $600 mil por ano. E eu não estou falando de individual, tá? Eu estou falando $600 mil dividido por uma média de 400 jogadores por ano. Cara, é uma merreca. E aí entra a questão também. Porra, exemplo, dá lá $50 mil por ano pro jogador. A EA ganha muita grana com a imagem desse jogador. A Konami ganha muita grana com a imagem desse jogador. Esse jogador, em um ano, ele levou de direito de imagem sua $50 mil. E aí tem a questão também do ego, que eu sempre falei isso pra vocês. Pô, mas peraí. O jogador do Corinthians vai ganhar a mesma coisa que o Zezinho do Mirassol. Óbvio que não. O jogador do Corinthians tá em alta, tá no super clube, o super salário, e ele vai ganhar a sua imagem o mesmo que o Zezinho, porque tá dividido entre todos os jogadores esse direito de imagens aqui. Então não faz sentido. Outra coisa, galera. Tá, mas Renan, lá na Europa, o FIFA Pro também não é um valor altíssimo para os jogadores, e eles aceitam de boa. Tá, galera, só que o salário dos jogadores da Europa não tem como comparação aqui, né? Aqui no Brasil, para desviar de imposto, de renda, imposto de folha, etc., muitos jogadores complementam a sua renda por fora pelo direito de imagens, porque daí não tem desconto de imposto de renda. Então, por exemplo, o jogador X custa R$1 milhão por mês. Se ele receber na carteira 1 milhão, o desconto que ele vai receber vai ser mais gigante, galera. Vai ser gigante, gigante. Então o que eles fazem? Eles dão desse 1 milhão 500 mil pro jogador, na carteira lá assinada bonitinho, e esses outros 500 mil o clube paga por fora como direito de imagem. Então o direito de imagem aqui no Brasil é muito importante pro jogador por isso. Não é só a questão da imagem dele na televisão ou no videogame, não é só isso. Mas é porque eles recebem por fora esses valores para cobrir esses altos impostos. O que não acontece lá fora. Questão de imposto, de desconto, o salário, né? Então, como eu falei para vocês, galera, a Lei Pelé para o jogador, ela é muito boa. Porque ela protege exatamente disso. Dos jogadores aí não ganharem por fora o seu direito de imagem. E ainda, essa merreca que é dividida entre mais ou menos 400 jogadores por cada ano. 600 mil, uma média aí, de dólares. Cara, então, deu para entender, né, o quanto é difícil. Isso não quer dizer que a Libra, a LFU, uma hora ou outra, não vão conseguir um acordo, algum jeito, etc. Mas não é para agora, galera. Não é pro UFC 26, não é pro eFootball 26. Dificilmente vai ser pro UFC 27. Dificilmente vai ser jogo da Konami também na versão 27. Lembrando, isso vai ser se acontecer, vai ser benéfico para os dois jogos, tá? O que eu quero dizer Renan, você tá falando então que não vai ter nenhum time brasileiro no FIFA 26? Nem jogador real licenciado? Não tô falando isso. Tô falando que pode ter, mas se tiver, não será pela Libra, nem pela FU, nem pelo Campeonato Brasileiro, nem pela CBF, nem por nada. Vai ser um contrato individual, jogador a jogador, clube a clube, tá? Isso a EA já poderia ter feito há muitos anos. É o que a Konami faz e é o mais seguro para as empresas. Se a EA não fez isso até hoje, será que ela realmente vai querer fazer isso agora? Nessa versão 26, eles vão realmente negociar um por um, clube por clube? Eu tenho minhas dúvidas. Talvez a alta dos clubes brasileiros, etc., possa fazer eles correr atrás, porque é interessante para eles também. Mas assim, é aquela, né, mano? A Konami tá anos na frente da EA nesse sentido de licenciamento aqui no Brasil. Né? O nosso amigo Gamba aí, para quem conhece o Daniel Gamba, cara, monstro aí na captação de licenciamento aqui no Brasil, dentro do que é possível, galera. Então, é isso. E se a EA conseguir os direitos dos jogadores dessa forma, igual a Konami faz, a EA também vai passar pelos mesmos problemas. Muita gente falou assim, mas daí a EA vai licenciar os jogadores, vai atualizar fácil, vai atualizar, o jogador transferiu, ele vai transferir rapidinho. Não vai. Vai ter a mesma burocracia que a Konami tem aqui. O jogador tá no Bahia, tem lá a licença com a EA Sports. Vai pro Santos, meu querido. Vai ter que pegar o contrato de novo do jogador, licenciar de novo o jogador, agora com o Santos. Não vai poder fazer a transferência, porque aqui não tem FIFA Pro. A transferência é individual, jogador por jogador, clube por clube. É assim que funciona, meu querido. E, pelo jeito, vai seguir funcionando assim por mais um bom tempo, tá? Então, é isso. Atualizando vocês aí
A informação no site da uol.com.br/esportes, reportagens especiais. Documentos indicam que a Federação do Brasil recebeu por uso de imagem de jogadores no games. E detalhe, recebeu, né, segundo a informação aqui, a matéria, recebeu e não pagou. Recebeu lá a grana e não distribuiu para os jogadores esse direito de imagem. Brasil! É isso, galera. Se inscreva no canal, um grande abraço. É nóis. Tamo junto.